Olá, hoje sexta-feira, 9 de dezembro de 2016. 90% dos focos de dengue estão nas casas, segundo dados da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Vasos de plantas, piscinas das crianças, potes vazios e até mesmo em tampinhas de garrafas são criadouros do mosquito. E para evitar a proliferação da dengue, zika e chikungunya, a melhor solução é fazer uma varredura em casa. E pratos dos vasos de plantas devem estar cheios de areia. O lixo tem que ser colocado em sacos plásticos, com a lixeira sempre fechada. Caixas d'água também devem permanecer fechadas. E todos os objetos que acumulam água, como embalagens usadas, devem ser jogados no lixo. Vamos saber agora dos destaques desta edição. Advogados e cartorários do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo participaram de uma audiência pública no Parlamento Paulista. Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto de lei que obriga ao ressarcimento do infrator que provocar estragos em escolas da rede pública do Estado. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa faz homenagem aos 185 anos da Polícia Militar. Eu vou chamar agora o repórter Jorge Machado, que está no plenário Juscelino Kubitschek, Jorge, para falar mais sobre essa homenagem, à Polícia Militar. Tudo bem, Jorge? Tudo bom, Sérgio? É isso mesmo, aqui no plenário Juscelino Kubitschek, onde aconteceu a sessão solene, cujo proponente foi o deputado Coronel Telhada, do PSDB. Quem está aqui ao meu lado é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Ricardo Gambaroni. Ele que vai falar mais sobre os 185 anos da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. É isso, Coronel? Sim, muito obrigado por essa oportunidade que você nos traz, a TV Assembleia, de falar ao vivo nessa tarde aos nossos telespectadores sobre essa sessão magnífica que tivemos essa manhã, comemorar os 185 anos de uma instituição, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que se no passado foi a garantidora, junto com as outras polícias do Brasil e forças de segurança, da unidade do nosso país. Se olharmos a história desses 185 anos de serviço, não é pouca coisa. A unidade nacional, o nosso Brasil foi construído graças a esforço desses homens e mulheres que nos antecederam. E no momento presente também é uma instituição que faz a diferença na vida de São Paulo. Hoje o Estado de São Paulo ele se orgulha muito em dizer que tem os melhores indicadores criminais do Brasil. Para ter uma ideia, homicídio, 8,17 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Ainda queremos diminuir, isso ainda é o objetivo de diminuir cada vez mais. Se for comparar com outros estados, É 1/4 da média nacional. Isso significa, em números absolutos, que em 97, quando São Paulo tinha índices piores, morriam 12 mil pessoas por ano no estado de São Paulo. Hoje, com o aumento da população e tudo mais, morrem menos de 3.700 vítimas de homicídio. O homicídio deixou de ser a principal causa de morte por razões externas, os acidentes passaram à frente, ainda é um outro desafio a vencer. Mas isso mostra um trabalho de longo prazo, através de melhoria da tecnologia, de melhoria do modelo de polícia, de busca de uma polícia cada vez mais eficiente. Os nossos centros de operações são tecnologias empregadas na defesa do cidadão. Coronel, apesar dos 185 anos, pouco se falou do passado, das campanhas de Canudos, da Revolução Constitucionalista de 32. Qual é a polícia que se quer no futuro, nos próximos 185 anos? Sem dúvida, a gente sabe exatamente qual que é o caminho, a gente tem os objetivos traçados através, inclusive, de um planejamento estratégico de longo prazo que está sendo construído, verificando quais são os pontos fortes e fracos da instituição. A gente tem que melhorar hoje, muito ainda em termos de modelo de polícia no mundo. Até um fato muito recente, colocar aqui ao público, as polícias militares do Brasil, através do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, fazem hoje parte da Federação Europeia e Mediterrânea das Polícias de Caráter Militar. São mais de 15 membros já associados, fora outros que estão sendo associados, para discutir modelo de polícia, melhorar a entrega do serviço à sociedade. Trabalhamos fortemente com a modificação de algumas peculiaridades do registro de ocorrência, particularmente o termo circunstanciado, que vai trazer maior celeridade e maior presença policial no local dos fatos. Estimamos em aumento de 30% da efetividade no policiamento preventivo, diminuindo a burocratização de muitos registros, coisa que já é realizada com esse mesmo índice de sucesso em vários estados do nosso país, que ainda assim tem índices piores que São Paulo. Imagine São Paulo ainda com mais essa ferramenta.
Vamos buscar novas tecnologias. O Centro de Operação da Polícia Militar é uma referência no mundo inteiro. Os centros de operação, porque cobrem o estado inteiro, uma tecnologia integrada de primeiro mundo. Todas essas ferramentas vêm trazendo diferença. Afinal de contas, São Paulo atua não só no nosso estado, como se tivermos a história recente, Olimpíadas, Copa do Mundo. Nesse ano, nas Olimpíadas, atuamos no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, com mais de 3.000 policiais. E foram um exemplo de qualidade de serviço que ajudaram a garantir uma Olimpíada que muitos diziam que não ia ter sucesso no Brasil e todos saíram batendo palmas em relação à segurança. São Paulo esteve lá presente e sem deixar cair os indicadores aqui em São Paulo. E pode confiar na polícia. Pode confiar. Nosso lema é esse. Polícia Militar, você pode confiar, porque nós estamos querendo a cada dia levar essa palavra ao cidadão. Afinal de contas, 42 milhões de ligações ao nosso centro de operações da Polícia Militar por ano mostram que é um trabalho que tem que ser realizado. Nós trabalhamos dentro de um critério de sustentabilidade, de buscar cada vez mais produzir mais com os mesmos recursos. Sabemos que vivemos um momento de crise, sabemos que são discutidas questões de previdência. Agora, o policial, que é o escudo que defende a sociedade. Eu falei agora mesmo, a gente nos orgulha muito dizer os indicadores. 8,17 homicídios por grupo de 100 mil habitantes é índice de país de primeiro mundo. Abaixo dos 10, o menor indicador disparado do Brasil. Mas isso é à custa dos nossos valorosos policiais militares que estão na rua. Se observarmos a nossa população de policiais militares ativa, reserva, em serviço ou fora dele, esses indicadores na nossa população são 4 vezes superiores. Por quê? Porque nós somos o escudo que defende a sociedade. Sempre isso será uma realidade. Mas essa sociedade tem que reconhecer que esse trabalho, também até sobre o aspecto previdenciário, tem que ter um tratamento diferenciado. O desgaste orgânico é muito elevado. Voltaremos ao tema. Muito obrigado, parabéns e sucesso, Coronel. Sérgio, é com você. Obrigado, Jorge. Mais uma vez, né, Jorge? Parabéns aí aos 185 anos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Advogados e cartorários do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo participaram de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Com o plenário José Bonifácio cheio, os cartorários comemoraram uma vitória. É que o Supremo Tribunal Federal decidiu responsabilizar o Estado de São Paulo pela carteira de previdência das serventias. A ação direta de inconstitucionalidade surgiu a pedido do deputado Carlos Genasi, líder do PSOL, na Assembleia Legislativa. Então, para nós foi um assalto, foi um roubo, literalmente. A gente vai bater, mais um. É o golpe dentro do golpe, né? Vocês foram golpeados a primeira vez, é o segundo golpe. O mesmo não aconteceu com os advogados. Estarmos juntos é melhor do que estarmos separados. As ações, não digo só as ações judiciais, mas as medidas, as coisas todas que a gente vai tomando juntos, é melhor do que a gente tomar separado. Durante a audiência pública, o deputado Carlos Genasi recebeu uma placa em agradecimento pelo esforço feito ao auxiliar os profissionais. O deputado aproveitou para falar do que pode ser mudado ainda neste ano. A idade mínima é de, no mínimo, 65 anos e com o tempo sobe, vai até 67 anos. É um dos maiores ataques aos trabalhadores brasileiros. E todos serão prejudicados, né? Todos os trabalhadores. O secretário de Turismo de São Paulo é recebido pela Comissão de Atividades Econômicas. O assunto em pauta, projetos sobre recursos, né, para instâncias turísticas no estado. O secretário apresentou os resultados dos programas realizados nas diversas regiões turísticas do estado. Entre eles, o Roda São Paulo, que promove roteiros, o Melhor Viagem, voltado aos idosos, e o Caminha São Paulo, que envolve rotas contemplativas e de peregrinação. O secretário destacou o potencial dos 70 municípios considerados instâncias e falou sobre as novas cidades de interesse turístico que receberão recursos do Fundo de Melhoria. As instâncias turísticas já estão criadas há algum tempo, os municípios de interesse turístico serão avaliados. Para o município pleitear, tem que apresentar um projeto de lei através de um deputado estadual aqui desta casa. Este projeto de lei devidamente instruído vai para a Secretaria de Turismo, onde fazemos análise da documentação e as histórias técnicas. Sendo aprovado pela Secretaria de Turismo, nós devolvemos para o Palácio dos Bandeirantes e encaminha aqui para casa para o projeto ser votado. Então, aos 140
50 primeiros municípios que forem criados e passarem por essa triagem serão os próximos municípios de interesse turístico, recebendo cada um recurso aproximado de R$550 mil por ano, é a nossa previsão para 2017. Na reunião, o deputado Ed Thomas, do PSB, pediu ao secretário maior aproximação entre o executivo e os municípios de interesse turístico. São 145, mais de 60, quase que 70 já são instância turística. Nós vamos superar aí com certeza os 200 municípios que esperam recurso. Então a secretaria ela tem que estar plugada com esses municípios, conhecendo a qualidade e a vocação turística de cada município. Um é turismo de água, outro de pesca, outro ecológico, o outro o turismo rural, o turismo de negócios. Eu creio que a secretaria tem que se inteirar, principalmente com todos esses municípios, né, e mandar o recurso certo para um turismo certo. Já o deputado Sebastião Santos, do PRB, defendeu junto ao secretário a regulamentação do turismo de pesca esportiva. Existem estados no nosso país que eles permitem a pesca o ano inteiro, os 12 meses. No estado de São Paulo, nós teremos aí até março a impossibilidade de pesca. Então, se há um turismo de pesca, você tem que ter uma mudança nessa legislação. E para isso tem que convencer o IBAMA, convencer o CONAMA, tem que convencer a legislação, a questão da pesca aqui do estado de São Paulo, que é toda uma forma, né, de se executar a pesca, tanto a pesca extrativa como a pesca esportiva, amadora e todos os outros. A gente precisa, nesse momento, debater muito essa questão. O presidente da comissão, deputado Itamar Borges, do PMDB, destacou o turismo como uma das alternativas de geração de emprego e renda, apesar da crise econômica. As viagens acabam diminuindo, os cortes das famílias acabam entrando nesse item. Mas, por um outro lado, para o turismo regional e local, você acaba tendo um crescimento. Muitas vezes reduz viagens internacional até para outros estados, mas dentro do estado acaba tendo um fluxo maior. E como o estado de São Paulo é o estado que concentra a maior população do Brasil, dentro desse contexto, o turismo localizado e o regionalizado acaba favorecendo um pouco o estado também nesse aspecto, e é um trabalho que a secretaria desenvolve com muita competência também. O reitor da USP, Marco Antônio Zago, esteve aqui no Parlamento Paulista e se reuniu com vários parlamentares na Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação. Ele falou da importância da universidade pública e ressaltou as conquistas e necessidades da instituição para os próximos anos. Cumprindo o dispositivo constitucional, o reitor da USP, Marco Antônio Zago, esteve reunido com os deputados da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação para prestar contas sobre a administração da universidade, que é a mais relevante da América Latina e a 120ª dentre 4.000 universidades avaliadas mundo afora. Zago procurou responder como a USP gasta o dinheiro do contribuinte e o que ela tem devolvido para a sociedade sob forma de ensino, pesquisa e extensão. Nós estamos trabalhando aqui para, dentro dessa dificuldade que hoje existe no orçamento do Estado de São Paulo, primeiro, garantir que isso que já tem e que é um exemplo para o Brasil continue, não seja mudado, que nós não tenhamos nenhum retrocesso. E do outro lado, para dar conta de melhorar ainda mais o orçamento dessas universidades e resolver esses gargalos que vão surgindo em função das modificações ao longo do tempo e, infelizmente, dessa dificuldade que nós temos, que é o não crescimento da economia e, portanto, dificuldade que estão colocadas em todos os setores. Segundo o reitor, os pesquisadores da USP têm trabalhos divulgados nas mais renomadas publicações científicas. Pelo vestibular, são abertas 11.000 vagas a cada ano. A USP tem 95.000 alunos, cerca de 60.000 na graduação. O número de professores soma aproximadamente 6.000 e o de funcionários, 14.000, depois do plano de demissões voluntárias que cortou 4.000 nomes da folha de pagamentos. Paramos as grandes construções e renegociamos contratos, redefinimos o uso de recursos, de tal maneira que, quando nós entramos, nós tivemos até um gasto de 125% de gastos totais da universidade.
Hoje nós estamos perto de 110%, então fizemos uma brutal redução, apesar da queda de mais de 20% real do ICMS. Preocupado com a situação financeira do país, o deputado Carlos Neder, do PT, falou sobre o reequilíbrio das contas da USP. Ficou aqui um compromisso dos deputados que compõem a Comissão de Ciência e Tecnologia de buscar alternativas para, de um lado, o Estado se comprometer mais com o financiamento das universidades públicas do Estado e, de outro lado, nós pensarmos soluções que não dependam apenas da vinculação do ICMS. Não obstante a situação econômica do Estado, ela ter assim, impacto nas nossas universidades, que vem superando a importância da visão de longo prazo, que as nossas universidades são um patrimônio do Estado de São Paulo e a USP em especial, onde se realizaram neste ano pesquisas importantíssimas para o desenvolvimento de São Paulo. Previsão do tempo para amanhã, sábado, São Paulo com sol pela manhã. Pode chover, ocorrer pancadas de chuva, na parte da tarde e também à noite. A temperatura deve chegar aí aos 30 graus. Campinas, sol aparece entre nuvens. Há possibilidade de chuva. A máxima prevista é de 29 graus. São José dos Campos, sol entre nuvens com pancada de chuva. A máxima deve alcançar 34 graus. Sorocaba, amanhã será nublada com abertura de sol durante o dia. Deve chover. A máxima atinge 30 graus. Ribeirão Preto, dia com sol. Algumas nuvens ao amanhecer e possibilidade de pancada de chuva à tarde e à noite. A temperatura deve chegar a 31 graus. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar realiza a 3ª reunião extraordinária com os parlamentares. Você vai ver já já. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar realiza a 3ª reunião extraordinária para debater 2 denúncias apresentadas aos parlamentares. Reunidos no plenário José Bonifácio, os deputados do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ouviram do presidente, o deputado Coronel Camilo, do PSD, as últimas providências com relação às denúncias acolhidas. Elas deverão ser apreciadas pelos deputados relatores já indicados. Nós já tínhamos distribuído os 2 processos, demos ciência, 2 denúncias que aportaram ao Conselho de Ética. Essas denúncias foram distribuídas para 2 deputados, Davi Zay e Padre Lobato. Eles têm 15 dias aí para apresentar o relatório dizendo se aceitam ou não a denúncia. Não sendo aceita, ela será arquivada pelo Conselho. Sendo aceita, vai começar um procedimento apuratório em cima da denúncia do deputado aí que está sendo alvo da denúncia. E também analisamos mais um processo que chegou por fonte não aceita pelo Conselho, ou seja, de uma Câmara Municipal. Aqui nós temos a Ouvidoria, a Corregedoria e o Conselho de Ética. As pessoas externas, câmaras, podem fazer reclamações na ouvidoria e na corregedoria, mas ao Conselho de Ética é privativo dos deputados. Então, como não veio deputado, e também era um assunto que já tinha um conhecimento aí de que não era verídico, decidimos, mas não entrou-se no mérito. Se arquivou por vício de origem, o processo foi arquivado. Bom, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar tem a competência de preservar os mandatos dos parlamentares, sempre observando os preceitos do momento, ou melhor, do regimento interno, No caso de denúncias, cabe ao Conselho instaurar uma sindicância que deverá aplicar as sanções necessárias, incluindo a perda do mandato. Exposição do arquiteto catalão Antônio Gaudí pode ser vista no Instituto Tomiotaki. Eu vou agora chamar a repórter Priscila Silvério, que se encontra aí no Instituto, para falar mais para a gente sobre essa exposição do Gaudí. Tudo bem, Priscila? Oi, Sérgio. Bom, Gaudí é definido como um gênio singular e universal por todo o legado arquitetônico que deixou. Nos últimos 20 anos de vida, ele se dedicou a uma obra, essa aqui que a gente vê, uma maquete, que é a Sagrada Família. Quem vai explicar um pouco melhor sobre este grande arquiteto é o Felipe Tenório, que é coordenador de educação. Me fala um pouquinho dessa obra que é tão conhecida e chama tanto público. Então, a Sagrada Família, ela é a grande obra do Gaudí, ela até hoje não está acabada, mas ela tem a qualidade de obra de arte total, onde ele pensa cada detalhe, onde cada
coisinha conta um pouco sobre a história da obra, né? Então, por exemplo, se a gente olhar naquela maquete, ele pensando nessa questão de obra de arte total, cada coluna tem um significado, né? Ele cria 2 fachadas principais, que é a fachada da Natividade e a da crucificação, além das colunas que falam um pouco sobre os evangelhos, os apóstolos. E a ideia é isso, né? Pensar como a arquitetura pode contar uma história. Nesse caso, ele usou a religião. E a exposição, de modo geral, ela apresenta qual é o contexto do Gaudí em 1900, né? Fala como é a Barcelona nessa virada de século e como se pensa a arquitetura, como se pensa a obra de arte nesse contexto, né? Nesse virar da cidade, né? Eu queria que você falasse um pouco da quantidade de obras, porque são várias aqui, e também da diversidade, porque tem móveis. Isso, a exposição apresenta mais de 100 trabalhos que representam a obra do Gaudí, né? Então são estudos em maquete, colunas, fotografias da época. Além disso, a exposição traz artistas do período, né? Então nós temos pintores, designers de mobiliário, fotografias, e conta um pouco desse contexto, né? Então você vai ter desde explicando o sistema estrutural que o Gaudí trabalhava, em paralelo a outras arquiteturas feitas no período, né? E também o Instituto preparou Conversas em Fluxo. O que é isso e quem pode participar? Então, Conversas em Fluxo é um programa de atividades gratuito da instituição, onde nós temos desde conversas com curadores, com pesquisadores em arquitetura, história da arte, crítica, e esse programa ele é totalmente gratuito e para qualquer pessoa basta se inscrever pelo telefone, né? E são normalmente 20 vagas e é uma programação pensada para a exposição do Gaudí. Ok, muito obrigada. Bom, então o Gaudí, Barcelona 1900, fica aqui no Instituto Tomio Otaki até o dia 4 de fevereiro, às terças-feiras, a entrada é gratuita e você tem mais informações no site institutotomiotaki.org.br. O Instituto fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, em Pinheiros. Sérgio. Obrigado, Priscila. Se você quiser ir visitar essa exposição do Antônio Gaudí, é só ir ao Instituto Tomio Otaki. Vamos agora a mais uma previsão do tempo para amanhã, sábado, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, o dia vai ser nublado com abertura de sol pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima chega a 31 graus. São José do Rio Preto, sol entre nuvens pela manhã, com pancadas de chuva durante o período. Temperatura aumenta, os termômetros alcançam 31 graus. Mogi das Cruzes, dia começa com sol, muitas nuvens no decorrer do período, possibilidade de chuva, a máxima é de 31 graus. Piracicaba, sol com algumas nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura chega a 30 graus. Estudantes do interior de São Paulo visitam a Assembleia Legislativa. Voltamos já já. A Comissão de Constituição e Justiça aprova um projeto de lei que obriga o ressarcimento pelos responsáveis do infrator de danos causados em escolas da rede pública do Estado. A penúltima reunião do ano teve 46 itens na pauta. 11 tiveram pedidos de vista, quando os deputados pedem para analisar mais uma vez o projeto. Outros 35 foram aprovados rapidamente. Inclusive, o projeto de lei 596 de 2016, da deputada Célia Leão, do PSDB, que implanta atividades com fins educativos para reparar danos causados no ambiente escolar na rede pública. Lamentavelmente, alguns alunos de várias localidades do estado acabam tendo um comportamento que não vai de acordo com o que deveria ser dentro de uma escola. Acaba sujando, quebrando, depredando. E essa matéria vem na direção exatamente de não só punir no sentido de que os pais sejam obrigados a ressarcir o dano eventual que tenha acontecido no colégio, na escola estadual do estado de São Paulo, ou que também tenha um trabalho, uma atividade educacional, junto com esse aluno, junto com a comunidade e junto com a família. Nós pensamos que esse é uma nova maneira de tratar esse assunto e não deixar como se as coisas não estivessem acontecendo. Afinal de contas, temos a obrigação de literalmente educar. Assembleia Legislativa abre espaço para visitação sempre às terças, quartas e quintas-feiras. Estudantes do Instituto Legislativo de Votuporanga, no interior do estado, vieram conhecer o parlamento.
Os grupos são formados por, no máximo, 50 estudantes. Os alunos devem ter idade acima de 12 anos, como esta turma. Eles viajaram mais de 520 quilômetros para estar aqui. Foram recebidos pelo deputado do PSDB, Carlão Pignatari, e aproveitaram também para conhecer o gabinete do parlamentar. Eu acho que é de extrema importância eles conhecerem o processo legislativo, os projetos de lei. Eu acho que isso é de extrema importância para a vida desses meninos. O que eu tenho que passar é que eles façam uma carreira boa, continuem estudando, continuem trabalhando, né, e prestando atenção em cada uma dos projetos. Nós mandamos para eles, acho que 200 e poucos projetos, para eles analisarem, olhares que eu estou pedindo para que no fim do ano eles façam cada um projeto de lei. Os alunos que estudam em uma escola legislativa foram acompanhados por profissionais da Divisão de Comunicação Social que tiraram dúvidas e explicaram um pouco sobre o funcionamento do Legislativo paulista. Uma pausa para fotos com o deputado também fez parte das atividades do dia. Previsão do tempo para amanhã, sábado, em mais cidades do interior do estado. Franca, sol com aumento de nuvens. Na parte da manhã, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora da tarde e também da noite. A máxima pode chegar aos 28 graus. Bauru, dia de sol com muitas nuvens durante o período, pode chover durante o dia, a temperatura chega também a 28 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã, possibilidade de chuva, a máxima é de 31 graus. Marília, dia começa com sol entre nuvens, há possibilidade de pancada de chuva durante todo o período. A máxima prevista chega a 27 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Um ótimo final de semana para você e até lá.